Olá, eu quero conversar com você a respeito da Palavra de Deus e quero tratar nesse momento a respeito do tema Vivendo Além da Depressão. Vivendo além da depressão. O tema depressão é frequente, ele é extremamente comum, todavia raras são as abordagens bíblicas a respeito do tema. A minha tentativa nesse momento será justamente essa, conversar biblicamente a respeito do assunto, ainda que não de forma exaustiva e completa. A depressão assombra muitas pessoas. A depressão assombra a pessoa com sentimentos de falta de valor e põe uma verdadeira nuvem negra sobre suas esperanças. A depressão ataca a fé no presente e a depressão também abafa as expectativas e a esperança em relação ao futuro. A depressão faz com que o indivíduo deprimido sofra com acessos de choro, redução da energia, redução do prazer na vida, entre outras situações. O pastor N. Cordeiro, no livro Andando de Tanque Vazio, fez uma afirmação muito correta que eu gostaria de dividir com vocês. A depressão possui complexidades que são difíceis de resolver e sintomas que se manifestam no físico, no emocional e também no espiritual. A depressão envolve uma série de fatores. Quais são as causas da depressão? Será que é possível elencarmos causas para a depressão? Em primeiro lugar, uma primeira causa são as causas genéticas biológicas. A depressão muitas vezes possui causa física. No nível mais simples e básico, sabe-se, por exemplo, que o número insuficiente de horas de sono, pouca atividade física, efeitos colaterais de algumas medicações, doenças, dieta imprópria, tudo isso pode provocar depressão. Em segundo lugar, um segundo fator promovedor de depressão é o estresse de longa duração. O estresse de longa duração geralmente é o antecessor da depressão. As demandas constantes e repetitivas podem, na verdade, esgotar o sistema emocional de uma pessoa, reduzindo a capacidade de permanecer equilibrado. Esse tipo de estresse não é detectável logo no início, visto que ele se dissimula bem. Todavia, ele se revela no momento mais complexo. Em terceiro lugar, a terceira causa de depressão são grandes perdas. No Antigo Testamento, no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, nós encontramos o relato de Davi chegando à cidade de Ziclag. E em Ziclag, Davi verificou que os habitantes haviam sido raptados, a cidade fora destruída, e o autor bíblico vai dizer que Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças para chorar. Você já se sentiu assim, em um momento muito difícil, muito complicado? Quem sabe a morte de uma pessoa amada, o desemprego, o divórcio? Essas coisas podem servir como gatilhos para início de uma depressão. Em quarto lugar, quarta causa, possível causa de depressão, são problemas não resolvidos. Problemas não resolvidos são como dívidas não pagas. Você sabe que elas existem, que elas estão lá, mas simplesmente não consegue administrá-las. Depois de destacarmos os fatores que podem causar depressão, eu gostaria de fazer a seguinte interrogação: como evitar a depressão? É possível evitá-la? É possível fazer algo a fim de resistir
a fim de não ser demasiadamente prejudicado pela tristeza muito intensa, muito aguda, quero sugerir algumas situações e depois de fazer essas considerações, gostaria de ler um texto bíblico com você e meditar a respeito dessa passagem. Como evitar depressão, como fazer frente à depressão. Em primeiro lugar, confie em Deus. Eu sei que essa frase para muitos soa como clichê. E de fato muitas pessoas usam essa frase não para de fato estimular outros à confiança em Deus, mas para promover uma espécie de confiança, de otimismo barato. No entanto, não é esse o meu ponto. Eu quero chamar a sua atenção e quero convidá-lo para confiar em Deus, no Deus Criador e Redentor, e que se revelou na história e que se revelou especialmente nas páginas da Sagrada Escritura. Você e eu nunca podemos nos esquecer do fato de que Deus é o nosso socorro, Deus é a nossa fortaleza, Deus está no controle de todas as coisas, logo eu devo descansar nele, entregar minha vida para o seu cuidado. No Novo Testamento encontramos um texto bastante conhecido, que foi escrito pelo apóstolo dos gentios, Paulo. Em Filipenses capítulo 4, verso 13, lemos o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo afirma aqui que aprendeu o segredo do manuseamento da pobreza e também da abundância por intermédio daquele que sempre o fortaleceu. Filipenses 4,13 não é expressão de orgulho de Paulo, não é expressão de jactância de Paulo. Essas palavras não foram registradas, não saíram da pena de um homem que se considerava autossuficiente, muito habilidoso. Pelo contrário, Filipenses 4,13 revela a completa dependência de Paulo do Senhor Jesus Cristo. Comentando esse versículo, o reformador João Calvino afirmou que os santos, isto é, os crentes, sabem que agradam a Deus sendo contentes e satisfeitos. Paulo expressa nesse versículo, Filipenses 4,13, um paradoxo crucial. Ele era forte quando? Quando era fraco. Ele era independente, autossuficiente quando? Somente enquanto se considerava completamente dependente e carente do seu Senhor. Em primeiro lugar, podemos fazer frente à depressão nos lembrando, nos conscientizando e relembrando o nosso coração de que devemos confiar no Senhor e Ele merece a nossa confiança e Ele suporta o peso da nossa confiança. Em segundo lugar, podemos fazer frente à depressão por meio do realismo. Realismo. Ser realista se configura como uma forma de evitar a depressão. É importante termos a compreensão de que o mundo é sim um lugar lindo, um lugar maravilhoso, cheio de belezas, cheio de coisas encantadoras, cheio de boas pessoas, de boas histórias. O mundo de fato é muito bom. Todavia, esse mundo também é um lugar recheado de coisas ruins e de pessoas más. Dentro de categorias bíblicas, nunca podemos nos esquecer de criação, Deus criou tudo bom, e de queda. O pecado humano maculou e prejudicou a criação de Deus. Não podemos fantasiar a vida, tampouco aguardarmos uma existência sem dificuldades e sem nenhum tipo de problema. Terceira lição para fazer frente à depressão. Devemos aprender a lidar com a culpa e também com a raiva.
Isso mesmo, precisamos aprender a elaborar a culpa e a raiva, precisamos elaborar esses sentimentos. Tem gente que entra em depressão porque sua mente está presa, está atada a coisas do passado. Essas pessoas precisam suplicar a capacitação de Deus a fim de se desembaraçarem do passado, perdoando seus ofensores e se libertando do desejo sempre prejudicial, sempre maligno de vingança. Após esses comentários compartilhados a título de introdução, eu gostaria de convidar você para ler comigo nesse instante um texto do Antigo Testamento. Trata-se de 1 Reis, capítulo 19, leremos os 8 primeiros versos. 1 Reis, capítulo 19, leitura dos 8 primeiros versos. Essa passagem diz o seguinte: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sob pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Qual foi a resposta de Elias dessa vez? Verso 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O profeta Elias confrontou, derrotou e destruiu um número muito grande de sacerdotes pagãos. Ele obteve vitória sobre os profetas de Baal e sobre os sacerdotes de Azerá. Elias obteve vitória e êxito na condição de líder religioso. A Bíblia diz que o grande profeta Elias, com coragem e com grande determinação, certa vez, ele sugeriu o seguinte teste. Os sacerdotes pagãos clamariam a Baal para que enviasse fogo do céu para o holocausto de um novilho já preparado para o sacrifício, enquanto ele mesmo clamaria a Yahvé, a Jeová. Elias dizia aquilo que encontra-se em 1 Reis, capítulo 18, verso 24. O Deus que responder por fogo, esse é Deus. A Escritura diz que depois de horas de clamor e de rituais bizarros por parte dos profetas e sacerdotes de Baal, incluindo danças e mutilações, nada aconteceu. Diante daquilo, o profeta Elias zomba daqueles homens e pede para que o altar do sacrifício fosse refeito com significativas alterações. Uma grande vala deveria ser aberta ao redor do altar e tudo deveria ser encharcado com água. A Bíblia diz que depois que Elias orou, o fogo do eterno Deus caiu, consumindo tudo, chegando até mesmo a lamber a água que estava empoçada. A batalha aconteceu e Elias, profeta do Senhor, prevaleceu. O povo ficou
maravilhado diante daquilo, o povo se prostrou estupefato e ouvia-se deles repetidamente a seguinte exclamação: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, Yahvé é Elohim. Diante daquela demonstração de poder, Elias orienta o povo a exterminar aqueles líderes pagãos e a romperem com a idolatria. Todavia, o profeta, outrora firme, outrora imperturbável, é pego de surpresa por uma mensagem que o desestabilizou. Ele recebe a notícia de que Jezabel disse aquilo que encontra-se no verso 2 do capítulo 19. Façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Mensagem venenosa. Completamente atemorizado, o profeta Elias trata de salvar a sua própria vida, e ele faz isso recorrendo ao deserto. Elias foge para o deserto, pois compreende que ninguém vai encontrá-lo ali. No deserto, Elias imaginava que encontraria segurança. No entanto, o deserto transformou a luta de Elias em cansaço. O deserto transformou a luta de Elias em cansaço, profundo cansaço. O cansaço evoluiu rapidamente para a depressão. Muitas vezes isso acontece. Essa é uma outra importante lição que aprendemos nesse momento. O cansaço muitas vezes evolui para a depressão. Quando o nosso coração não é acalmado, não é pacificado pelo próprio Deus, quando o cansaço não é administrado, ele pode evoluir muito rapidamente para a depressão. Elias estava deprimido, visto que até mesmo cogitou a morte como forma de ver-se liberto de seus problemas e também de seus muitos temores. O deprimido é aquela pessoa, é aquele indivíduo que geralmente já desistiu de máscaras e que é muito sincero em relação à sua tristeza. É o caso de Elias. Ele não dissimula, ele não gasta energia tentando disfarçar a sua tristeza. Aliás, ele nem tem mais energia para tentar dissimular a sua tristeza. Elias indica a causa do seu cansaço no verso 4. Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Elias não é melhor do que seu pai, como achava. Elias não é melhor do que outras pessoas. Anselm Green afirmou a respeito desse episódio algo que eu gostaria de compartilhar com você. O mal que Elias atacou nos sacerdotes de Baal é algo que também está dentro dele. Os sacerdotes de Baal cultuam o êxito, mas, exultando por derrotá-los, Elias mostra que age da mesma forma que eles. Ao se dar conta disso, Elias perde todo o vigor. Elias experimentou o desencantamento. E o desencanto possui grande poder depressor. Quando a gente se desencanta com uma pessoa, com um cônjuge, com um líder religioso, com uma instituição, quando a gente se desencanta com a gente mesmo. Já aconteceu isso com você? Comigo já. A gente fica muito exposto à depressão e à tristeza. Além disso, a depressão também pode se alimentar da própria realidade. Por mais que Elias tenha obtido vitória e êxito, sempre haverá um fator, como Jezabel, por exemplo, para tornar o êxito duvidoso. O cansaço
e a depressão de Elias são o cansaço e a depressão de um vitorioso que se torna consciente de que talvez não vencerá todas as batalhas. Porém, a situação é muito mais abrangente. De repente, não há mais força nem gosto por se seguir adiante. Elias se deita e ele só quer descansar. Ele está indiferente aos problemas alheios. Ele está muito ocupado com a sua própria dor, com os seus próprios sofrimentos. É dentro desse cenário caótico, calamitoso e de grande desajuste interior, dentro do coração do profeta Elias, que ocorre a primeira intervenção divina. Deus envia um anjo que cutuca Elias e que lhe diz aquilo que lemos em 1 Reis 19:5, Elias, se levante e coma. Levanta-te e come. A Bíblia diz que Elias se levantou, comeu, bebeu, porém voltou a dormir. Elias insiste em sua indiferença. Elias insiste com a sua dor. Porém, muito mais teimoso que Elias é o próprio Deus, que não deixa o seu servo à mercê dele mesmo. Deus não abandona o seu servo. O Senhor insiste em renovar o seu servo para a sua própria glória. É esse Deus a quem servimos, um Deus que insiste em renovar as nossas forças, em nos fortalecer quando estamos cansados. A Bíblia diz que Deus faz forte ao cansado e renova as forças àquele que já não tem mais nenhum vigor. Deus renova as forças precisamente dessa pessoa que tem plena consciência de que não tem mais vigor. É o caso do profeta Elias, homem sincero e que não dissimulou a sua dor. O mesmo convite à renovação de forças é feito segunda vez, só que agora esse convite vem acrescido de uma advertência. 1 Reis 19:7, levanta-te e come, porque o teu caminho te será sobremodo longo. Elias, eu tenho mais coisa para você, Elias. Elias, você haverá de continuar a me servir, Elias. Não desista, não jogue a toalha, prossiga, eu vou te ajudar. Essas foram as palavras do Senhor para o profeta no passado. O anjo de Deus não se compadeceu de Elias, Deus não entrou no jogo de Elias de autopiedade, de autocomiseração. O que fez Deus? Deus fortaleceu o profeta para continuar. Deus dá resiliência e resistência a Elias. Deus quer que Elias aprenda que depois do êxito, não se caminha necessariamente na direção de um êxito maior, mas é necessário explorar e atravessar o deserto até chegar na montanha de Deus para o encontro com Ele. Precisamos recordar-nos de que o objetivo maior da vida não é o êxito, mas sim o encontro com Deus. Algumas pessoas se acostumaram a vitórias na vida. Algumas pessoas foram adestradas pelo sucesso. Mas é importante que a gente saiba que a vida não é apenas, não significa apenas escalar montanhas. Ninguém só escala montanhas na vida. Existem vales, existem planícies, existem depressões. A boa notícia do relato bíblico é que Deus sempre está disposto a alimentar e a nutrir o seu servo. Da mesma forma que o eterno Deus abençoou Elias no deserto, Deus quer fortalecer você no deserto que você está passando hoje. Deus quer renovar as suas forças, Deus quer fortalecê-lo, encorajá-lo, animá-lo e habilitá-lo para a boa obra que Ele tem para você realizar.
Deus sustentou Elias no deserto, um ambiente extremamente hostil, e o eterno Deus também promete sustentar-nos. Levanta-te, levanta-te. A mesma palavra endereçada 2 vezes ao profeta no passado é endereçada a mim e a você nessa ocasião. Levanta-te. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te fortaleça em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Permita-me orar com você neste momento. Pai querido, nós te agradecemos porque a tua palavra é a verdade. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ajuda e nos auxilia. O Senhor está disposto a aumentar a nossa fé em Ti, a nos revigorar, a nos fortalecer para a Tua própria glória e para o nosso próprio bem. Ó Deus, a gente não quer ficar pelo caminho. Ó Deus, não queremos ficar pelo caminho. Não queremos ser dominados, vencidos pela tristeza, pelo contrário, queremos triunfar, queremos vencer a depressão e a tristeza, e sabemos que só o Senhor pode socorrer-nos e ajudar-nos nesse sentido. Ó Pai, eu peço uma bênção especial para essa pessoa que está me ouvindo e vendo nesse momento, e que se encontra muito triste, sem energia, sem vigor, sem esperança. Ó Deus, renova as forças dessa pessoa. Ó Deus, que nesse momento, em nome de Jesus, que essa pessoa seja fortalecida pelo Senhor e que o seu coração seja tomado, ó Deus, da paz de Jesus Cristo que excede todo o entendimento. Opera isso, ó Deus, no coração dele, no meu coração também. Eu preciso do Senhor, preciso da tua graça. Preciso ser fortalecido pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus bendito, a levantarmos e a prosseguirmos. É a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Amém.